E aí, pessoal, boa noite, boa sexta-feira. Aqui o S não é de sextou. Aqui o S é de sabedoria na TVD News 581, da sua parabólica digital para todo o Brasil. E hoje é sexta-feira de Lucas Berlanza, como nós combinamos naquela sexta-feira. E diga-se de passagem que a estreia foi um sucesso e agradeço a todas as mensagens que foram enviadas à central da TVD pedindo para que continuemos o quadro. E claro que vamos continuar, e aqui está Lucas, boa noite, boa sexta-feira, meu amigo. Boa noite, Camila, saudações a todos os espectadores da TVD News, que bom que estamos de alguma maneira agradando e nós vamos continuar aqui desempenhando a nossa função de trazer a mensagem liberal para os espectadores da televisão via satélite. Lucas, a gente combinou de falar sobre o nosso querido Tchujoy, e querido no sentido cínico da palavra, porque ele não é querido apenas para a esquerda, né? Para a maioria das pessoas não é. Que colocou o seu dedinho nas eleições brasileiras de 2022, e quem falou isso foi o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, o nosso grande Luiz Roberto Barroso, sem qualquer problema. E aqui nós trazemos a matéria do site A Investigação, chamada Operação Tchujoy, a influência dos Estados Unidos na eleição brasileira e como Washington construiu a blindagem institucional que elegeu Lula. Lucas, muito complicado isso tudo para mim, porque eu acreditava que tínhamos uma soberania nacional, meu amigo. Pode contar para a gente o que de fato aconteceu? Camila, primeiro eu queria fazer aqui uma homenagem ao jornalista David Agape, que construiu essa matéria que ele publicou no dia 18 de maio desse ano agora, abordando essa presença, essa participação do governo dos Estados Unidos, das autoridades norte-americanas no cenário político, no cenário eleitoral brasileiro, atendendo a reivindicações, a reclames das nossas autoridades judiciárias, particularmente o nosso querido ministro Luiz Roberto Barroso, que já demonstrou várias vezes, e ele chega a pensar isso na matéria, a sua parcialidade política, a maneira como ele enxerga que o STF tem uma participação na proteção da democracia brasileira. Nós derrotamos o bolsonarismo, Barroso chegou a dizer, como se fosse papel de uma autoridade do judiciário, o poder arbitral por excelência, estabelecer uma vantagem para uma parcialidade política no enfrentamento a outra dentro de um processo eleitoral. Não é papel do STF derrotar o Bolsonaro ou qualquer outro partido ou força política que tente ocupar um cargo executivo no Brasil. O Barroso nunca teve peias em assumir isso, em assumir que eles teriam esse papel. E o Barroso agora soltou essa declaração no exterior. Ele estava participando de um daqueles convescotes feitos pelo grupo do João Dória, né? O Brasil Week, organizado pelo grupo LEAD do João Dória, nos Estados Unidos, em Nova York, e ele disse que ele foi pedir ajuda aos Estados Unidos para conter o que seria uma onda autoritária no Brasil, um espectro golpista no Brasil. Isso foi no dia 13 de maio, alguns dias antes, portanto, da matéria do Davi Agape ser publicada. O Barroso fez essa declaração e ele disse que se reuniu nada menos do que 3 vezes com o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil. Encarregado de negócios é um diplomata que assume a chefia de uma missão diplomática na ausência do chefe da missão, né, o embaixador, normalmente, que era o diplomata Douglas Conniff, esse encarregado de negócios. Barroso disse que se encontrou com ele nada menos do que 3 vezes para pedir declarações do governo americano, na época sob a presidência de Joe Biden, em apoio ao sistema eleitoral brasileiro, contra as críticas que vinham sendo feitas pelo presidente Bolsonaro, então presidente da República Bolsonaro, e as forças políticas ligadas a ele, ao TSE, ao sistema das urnas eletrônicas. Barroso fez essa declaração no exterior, num momento em que a gente tem movimentações da oposição brasileira. Uma outra notícia que saiu recentemente do secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio, dizendo que há grandes chances de sanções contra o Alexandre de Moraes por parte das autoridades norte-americanas, e isso desperta no Brasil reações críticas das forças governistas, daqueles que defendem que, de fato, o STF tem esse papel heróico de proteção das nossas instituições democráticas, afirmando justamente que a soberania nacional, esse princípio que você acaba de evocar,
está sendo ameaçada por esses movimentos da oposição. A oposição pedindo que haja sanções. O próprio Donald Trump, a sua companhia, a empresa dele, junto com a plataforma Rumble, a gente já sabe, alguns meses atrás, entraram com uma ação contra o Alexandre de Moraes, porque as decisões censoras do Alexandre de Moraes afetam também companhias americanas, afetam os interesses de empresas e cidadãos norte-americanos. Então, não é uma questão exclusivamente brasileira, afeta também os Estados Unidos. Não tem como os Estados Unidos não se importarem com a formação de um arremedo de ditadura no quinto maior país do mundo, que fica exatamente no mesmo hemisfério, no mesmo grande continente que os Estados Unidos. Não tem como os Estados Unidos entenderem que esse assunto não lhes diz respeito. Então, a gente faz esse escândalo no Brasil, a nossa elite progressista dizendo que a nossa soberania nacional está sendo acossada por esses movimentos da oposição no exterior, mas esses fatos que a matéria do Ágape relaciona e demonstra, esses fatos não causam escândalo, as declarações do Barroso não causam escândalo. Se você me permitir, Camila, elencar sequencialmente um pouco do que o Ágape transcreveu nessa matéria super importante, ele vai nos dizer, além dessa provocação que é a declaração do Barroso no exterior, que altos funcionários do governo Biden, ele coloca uma lista na matéria, realizaram uma série de visitas estratégicas ao Brasil, tudo isso no período entre 2021 e 2022, período do governo Bolsonaro, portanto, sempre sob o discurso de que se estaria defendendo ali a confiança nas urnas eletrônicas brasileiras, o respeito ao sistema eleitoral brasileiro, mas tudo com um forte, a expressão do próprio Ágape, um forte subtexto de vigilância até política e militar. Por quê? Porque a gente viu uma visita do diretor da CIA, William Burns, em 2021, o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, e o diretor para o hemisfério ocidental, Juan Gonzalez, também estiveram no Brasil, com agendas em visita a autoridades brasileiras, com essa desculpa de que estariam respaldando a força do sistema eleitoral brasileiro. Também a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Victoria Nuland, visitou Brasília, acompanhada de um enviado especial para o hemisfério ocidental, Ricardo Zuniga, só autoridades de alta relevância da burocracia norte-americana. O Juan Gonzalez afirmou numa entrevista coletiva que os Estados Unidos confiavam nas instituições eleitorais brasileiras, destacando a robustez dessas instituições. Tudo isso depois desses apelos do Barroso para que houvesse uma manifestação norte-americana. E, por fim, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, se reuniu com militares brasileiros, desencorajando qualquer tipo de pressão. E após o 8 de janeiro, já, portanto, em 2023, o secretário de Estado, Antony Blinken, reforçou a narrativa de que tudo aquilo que estava acontecendo no 8 de janeiro era uma tentativa de golpe e expressou a sua solidariedade com relação ao Lula. A matéria ainda faz referência à cooperação de ONGs norte-americanas com campanhas no Brasil para tentar mobilizar as faixas do eleitorado que se previa que apoiariam mais a candidatura do Lula à presidência da República. Também movimentação de artistas, tudo isso financiado por essas ONGs, apoiadas por fundações e estruturas norte-americanas. Reuniões com representantes norte-americanos para discutir estratégias nesse mesmo sentido e até a discussão, a combinação de tecnologias de censura. Essas que nós temos visto, né? E o pessoal da esquerda costuma dizer que o fascismo está dominando a internet, nós temos uma coalizão de extrema-direita dominando as big techs, mas, na verdade, a gente tem registro de reuniões com representantes da ABIN, na época, plataformas digitais, ONGs e agências estrangeiras para discutir essas estratégias de combate à desinformação. Tudo isso depois desses apelos que o Barroso fez para que os Estados Unidos tivessem uma presença mais ativa na realidade brasileira para evitar o suposto golpe que o bolsonarismo estaria armando, coisa que até hoje ninguém demonstrou, ninguém provou efetivamente. E uma declaração que o Barroso fez nesses mesmos últimos dias, dizendo que ele acha que isso teve um papel porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é lá que eles obtêm os seus cursos e equipamentos,
praticamente esse mesmo comentário, olha que coisa interessante que o Agape registra na matéria, praticamente esse mesmo comentário foi publicado na Financial Times em 2022, quando esses diálogos estavam acontecendo, essas interações do governo Biden com as autoridades brasileiras estavam acontecendo, atribuindo-se essa declaração, uma declaração muito parecida, quase que nos mesmos termos, a uma autoridade de alto escalão do Brasil não identificada. Quem seria, não se disse na matéria, né, dando conta dessa mesma questão dos militares. Isso sugere que como diz a matéria do Agape, o Barroso leu essa declaração e começou a repetir como se fosse um mantra, ou era ele, a tal autoridade não identificada que fez essas declarações. Uma autoridade, repito, do judiciário, que não representa diplomaticamente o Brasil, não é chefe de governo do Brasil, embora ultimamente pareça que o STF tem mais importância do que os outros poderes, efetivamente. Infelizmente, por uma disfunção institucional, é o que parece. Então é aquele negócio, Camila, são sempre dois pesos e duas medidas. Quando é a oposição, tanto ao autoritarismo judiciário quanto ao governo Lula, que faz articulações no exterior, é uma abominação, é uma agressão à soberania nacional. Agora, quando nós temos as escâncaras descrições de interações indevidas de autoridades nossas com o governo anterior dos Estados Unidos, com as autoridades norte-americanas, com a burocracia, com as ONGs, nós temos campanhas internacionais a favor da candidatura do PT, aí não tem problema nenhum. Isso me lembra muito alguns fatos históricos, se a gente for olhar, por exemplo, para o famoso golpe de 64, em que nós tivemos uma reação militar contra uma suposta alegada conspiração de esquerda, uma conspiração inimiga, os militares fizeram um movimento para uma intervenção. Isso é tratado pela historiografia como um golpe fascista do mal demoníaco da extrema-direita militarista brasileira. Agora, alguns anos antes, em 55, houve um golpe que foi para garantir a posse do Juscelino, e efetivamente o Marechal Lott, que deu esse golpe, ele passou a presidência para o Juscelino depois, é uma diferença entre os dois acontecimentos. Mas, objetivamente falando, se a gente olhar para aquele episódio, o que aconteceu foi uma força militar dando um golpe de Estado, controlando prédios públicos, para deter uma suposta conspiração de uma força adversária, de uma força inimiga. Como é que a historiografia trata esse episódio de 55? Como um golpe preventivo, salvador e protetor das instituições brasileiras. Então, sempre quando um determinado lado faz uma coisa praticamente igual, o tratamento é diferente. É o que acontece hoje também. O tratamento é diferente. Aí a soberania nacional não foi violada, não há qualquer risco, não há qualquer questionamento ou escândalo a fazer. Excelente, Lucas. Lucas, por falar em escândalo e coisas diferentes, também queria falar contigo sobre concorrência pública ou teatro ensaiado. Inclusive, é o tema do seu Reels no Instagram do Instituto Liberal, onde tu fala sobre o livro que é o Liberalismo, do Donald Stuart Jr., e eu gostaria também da sua visão sobre a história de licitação, se é concorrência pública de verdade ou se é coisa já pré-marcada, digamos assim, um teatro ensaiado, como tu mesmo dizes. Tu pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, Camila, esses rios que a gente tem feito estão, aliás, se concluindo, essa série está se concluindo. Nas redes sociais do Instituto Liberal, a gente tem continuamente séries de pequenos vídeos comentando literatura, comentando teoria liberal. A gente fez um anúncio disso no nosso último programa. Nesse, especificamente, a gente está abordando uma série de argumentações que o Donald Stuart Jr., que é fundador do nosso Instituto Liberal, fez numa conferência em 1987 sobre os grandes problemas brasileiros. Ele fez comentários sobre o cenário nacional, discutiu algumas questões sempre à luz de uma perspectiva liberal. Isso está no apêndice dessa obra, desse clássico dele, O que é o Liberalismo, que a gente recomenda a todo mundo que tem interesse numa introdução mais simples acerca do pensamento liberal. Ele lá abordou o monopólio estatal do petróleo, que acabou no Brasil. A gente hoje não tem efetivamente um monopólio estatal, a vaca sagrada da Petrobras continua sendo uma empresa estatal, mas nós não temos mais o monopólio da exploração do petróleo, da atuação nesse setor nas mãos do Estado. Há abertura, pelo menos na teoria, para que exista a concorrência. Também o monopólio da operação de câmbio, que acabou, foi substituído pelo câmbio flutuante.
uma das reformas importantes dos anos 90, que foram tocadas a partir do governo Collor, passando pelos governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, e que fez parte, inclusive, do famoso tripé macroeconômico que ajudou ali a consolidar os efeitos do Plano Real no governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas algumas coisas, embora tenham avançado, né, outras nem tanto. E um dos detalhes que o Donald Stewart comenta nesse apêndice que menos avançaram de lá para cá, exatamente são os detalhes envolvendo as nossas licitações, as nossas concorrências públicas para que as empresas possam desempenhar determinado serviço numa obra de construção de uma adutora, de construção de um prédio público. Enfim, qualquer tipo de obra que você vai envolver. Por exemplo, as nossas famosas empreiteiras, que são protagonistas nos escândalos que apareceram nas últimas décadas do Brasil, os escândalos, por exemplo, da Operação Lava Jato. Quando você tem uma licitação, nós sempre temos despertadas as acusações de corrupção, de ilícitos envolvendo a vitória de determinadas empresas para prestarem esse serviço. Nem sempre o brasileiro entende bem por que isso acontece, o que é que permite que esse tipo de escândalo se perenize na máquina pública brasileira. E o Donald explica esse cenário para nós nesse apêndice, nessa parte do seu apêndice. Ele vai fazer uma comparação entre as concorrências públicas para obras, para serviços, no Brasil e no exterior, tomando, por exemplo, os parâmetros do Banco Mundial. E não é difícil para a gente entender a explicação do Donald. O que o Banco Mundial faz, conforme o Donald relata? Quando você vai ter uma obra, você vai chamar as empresas para competirem, para prestarem o serviço, para realizar essa obra, prestar esse serviço ao Estado, né? Quando isso vai acontecer, eles pedem primeiro uma série de documentos para comprovar a habilitação técnica das empresas que vão concorrer. Você tem que provar que você tem expertise, você tem funcionários que atuam dentro daquela área, que você tem condições de desempenhar aquele trabalho, a fazer aquela obra. Entre as empresas que têm a habilitação mínima necessária para que elas possam prestar aquele serviço, você então recebe as propostas. Você pode prestar o serviço, oferece a proposta, quanto você vai cobrar para prestar aquele serviço. E muito simplesmente, parece óbvio, mas nós vamos ver que não é, né? Muito simplesmente, a melhor proposta de preço vence. Quem cobrar menos, o Estado vai contratar para prestar aquele serviço. Vence a licitação, vence a concorrência. Desse modo, todas as empresas que conquistam a habilitação mínima para tomarem parte do processo de concorrência pública, elas tentam oferecer o menor preço. Já se sabe que elas podem prestar o serviço. Então, elas tentam oferecer o menor preço e não ficar inflando o preço para dar margem para algumas pessoas tirarem recursos do orçamento para botar no bolso, sem ter qualquer utilidade para o projeto em si. Então, funciona assim no Banco Mundial. Como é que funciona no Brasil, que é o que descreve o Donald, que, infelizmente, esse tipo de problema continua acontecendo? Como é que funciona por aqui? Começa do mesmo jeito. Você pede uma proposta técnica que vai apresentar os mecanismos para que aquele serviço seja prestado por aquela empresa. A empresa tem que oferecer a demonstração de que ela, em teoria, ela tem cacife para fazer aquele trabalho e uma proposta de preço. A empresa já, de partida, já tem que dar essas duas propostas. Só que a proposta de preço é feita de uma maneira, digamos assim, mais criativa do que o Banco Mundial desenha. O preço fica limitado a um intervalo, que é de 10% abaixo do orçamento previsto pelo Estado para a execução daquele serviço, daquela obra, e 10% acima do orçamento previsto. As empresas só podem apresentar preços dentro desse intervalo. Qual é a lógica que as pessoas usam para justificar esse critério? A lógica é a seguinte: quem pede um preço muito baixo, abaixo, portanto, de 10% abaixo do orçamento, você imagina que a pessoa vai acabar não entregando o serviço que prometeu. A empresa vai acabar não cumprindo o que foi estabelecido. E quem oferece um preço muito alto, naturalmente, não é aceitável, porque aí a gente tem, né, uma lógica até aceitável, até razoável, você não está usando o teu dinheiro para contratar, né? É o dinheiro do Estado, é o dinheiro do pagador de impostos. E são obras públicas, é o serviço público. Então, você não vai querer um preço exorbitante. Ninguém iria querer na iniciativa privada, também não se deveria querer no Estado. Essa é a teoria por detrás. Teoria, prestem atenção, é a teoria por detrás desse critério.
Muito bem, só que o Estado, quando ele vai apresentar o orçamento básico para você fazer esse cálculo, se você está 10% abaixo ou 10% acima do orçamento, ele já estabelece de partida um valor muito alto para esse orçamento, um valor muito generoso, que é a palavra que o Donald usa na palestra dele, um valor muito generoso para esse orçamento. E, no fim das contas, como o valor já é alto de partida, o próprio Estado está dando de bandeja para as empresas um valor alto, todo mundo que vai concorrer, bota aspas nesse concorrer, todo mundo que vai concorrer para prestar aquele serviço, para desempenhar aquela tarefa pública, coloca um preço 10% abaixo do orçamento, que já vai ser alto de qualquer maneira. E todo mundo empata no preço que é oferecido, todo mundo empata num valor 10% abaixo do orçamento. Aí a escolha da empresa vencedora desta disputa é uma escolha feita com base na proposta técnica. E não há como enganar ninguém no sentido de que, mesmo que você fale, você floreie, você enfeite, nós montamos, então, uma comissão técnica para avaliar as propostas técnicas, mesmo que você enfeite dessa maneira, na prática, com todo mundo empatado e tendo uma comissão de seres humanos, como diz o nome, são humanos, eles são falhos, eles são subjetivos, eles têm sentimentos, eles têm relações pessoais, eles têm preferências. Essa comissão fará uma escolha que terá um peso muito subjetivo. De maneira que é muito fácil, em havendo uma armação prévia, é muito fácil garantir que acabe ganhando a disputa quem já se queria que ganhasse desde o começo. Basta que você prepare um projeto técnico que você já sabe que vai ser aprovado, você acerta isso antes, e aí todo mundo vai estar no mesmo valor, não é uma competição por preço. No fim das contas, essa comissão vai dar o prêmio para quem já estava destinado a recebê-lo desde o princípio. E nisso nós temos a combinação para que aquele valor já inflado ele vá acabar parando no bolso de quem não merece. A gente sabe muito bem como é que funciona. Esse tipo de critério subjetivo, então, favorece a disseminação da corrupção quando se trata das licitações nas nossas obras e serviços públicos. Amigo, por falar em prêmio, vou te dar um prêmio. Tu quer ser papai reborn? Quer ser papai de bebê reborn? Pelo amor de Deus, né, Camila? Por favor. Né? É um prêmio! Quando eu era pequeno, eu até tinha uma criação de Tamagotchi. Não sei se você se lembra do Tamagotchi. É um precursor do bebê reborn para criança, né? Mas os pais acabavam cuidando até mais do que a gente, né? Do bichinho. E era um bichinho eletrônico, mas você não tinha que levar ele no hospital, levar no SUS, né? Não tinha que ficar trocando fralda do bonequinho. Ele é um boneco eletrônico, totalmente eletrônico dentro de um dispositivo, né? O Tamagotchi. É o precursor dessa loucura, mas não sabia que as pessoas iam levar tão a sério, tão longe, a uma distância tão escalafobética, esse desejo de ter um objeto para cuidar como se fosse ser humano ou como se fosse animal, né? No caso do Tamagotchi. Eu não imaginava isso. Ninguém poderia imaginar na nossa infância que nós estaríamos, no alto dos nossos 30 e poucos anos, conhecendo o famigerado bebê reborn. Sabe por que eu estou falando isso? Eu peguei aqui um dos melhores artigos, eu gosto muito das coisas do Bernardo Santoro, e eu peguei aqui um artigo em que momento a sociedade decidiu que a realidade opcional está no site do IEL, do Instituto Liberal, www.institutoliberal.org.br, para quem quiser acompanhar. Eu gostaria que você comentasse sobre essa matéria. Gente, eu sou mãe de 3, eu não aguento ver isso sem dar risada. Lucas, aqui no Ibirapuera, um grupo de mulheres com esses bebês reborns abordaram um grupo de homens que estavam jogando futebol e pediram para eles pararem de gritar porque os bebês delas tinham acabado de dormir. Os homens pararam de jogar bola em respeito àqueles bebês. Quando eles passaram, eles descobriram que os bebês eram de plástico, silicone, que é o reborn. Teve a outra que levou no SUS. Uma, na quarta-feira, em Santa Catarina, levou para vacinar. Queria que o posto de saúde vacinasse a bebê reborn dela. Então, eu gostaria que tu falasse sobre isso, em que momento a sociedade decidiu que a realidade ela é opcional. Então, esse artigo do Bernardo, ele faz referência a um mal da nossa contemporaneidade, que até os tradicionalistas reacionários apontam com pertinência, eles estão certos em contestar isso,
que é o exagero que se atribuiu à subjetividade. O que eu acho, o que eu quero se impõe à realidade. E isso, sem dúvida nenhuma, se aplica ao caso do bebê reborn. A gente tem coisas, são bonecos. Se você quer tratar um boneco, o que, na verdade, significaria dizer consertar um boneco quebrado, porque o boneco não fica doente, pelo amor de Deus, né? Se você quer tratar um boneco, você leva um boneco numa loja para ele ser consertado. Ele é a nossa subjetividade por cima da realidade, sem dúvida, isso leva a uma série de problemas, uma série de patologias da contemporaneidade. Começa com pessoas que são homens dizendo que são mulheres. E as pessoas têm que aceitar que eles são mulheres. Você tem que concordar, você tem que aceitar isso, você tem que se render à narrativa que aquela pessoa constrói sobre ela mesma. Daí as pessoas começam a chamar de casamento relações com desenhos animados, relações com bichinho de pelúcia. E agora elas começam a chamar de paternidade a relação com um boneco. Essa que é sem dúvida, o excesso, o ponto extremo a que chegou essa patologia contemporânea do excesso de poder conferido à subjetividade. E aí eu tenho que dar uma visão liberal desse problema. Tá? A gente está aqui representando a mensagem liberal, a gente tem que tomar cuidado com isso. Os tradicionalistas reacionários, os autoritários, eles estão corretos quando eles apontam, naturalmente, a insanidade desses comportamentos, dessas posturas. Agora, um liberal dirá para você que você tem que combater essa insanidade, você tem que combater essa loucura com um combate cultural. É uma luta cultural, é uma luta de raciocínio, uma luta de persuasão, uma luta de convencimento. Se duas pessoas adultas, dois seres humanos adultos, dois indivíduos adultos, querem, por qualquer motivo que seja, dentro da casa deles, tratar um boneco como se fosse um ser humano, né? Obviamente, eles são loucos, obviamente, eles estão perturbados, obviamente, eles estão descolados da realidade, mas eles não estão violando a minha vida, nem a minha liberdade, nem a minha propriedade, apenas por fazerem isso. Atenção para esse detalhe, apenas por fazerem isso. Então, obviamente, eu não vou sair por aí defendendo qualquer tipo de interdição física das pessoas por esse tipo de comportamento esquizofrênico, de comportamento lunático. Mas, a partir do momento em que esses papais de bebês reborn começam a levar as suas crianças, que não são crianças, para serem tratadas em fila de hospital no SUS, a partir do momento em que isso acontece, já passa a haver uma violação dos direitos fundamentais dos outros indivíduos da sociedade, porque existem pessoas naquela mesma fila esperando para serem atendidas de fato, porque elas de fato ficam doentes, elas de fato morrem, elas de fato precisam de medicações, elas não são coisas, elas não são bonecos. Então, quando essa patologia começa a perturbar a vida dos outros, e a gente pode, evidentemente, entrar aqui numa discussão liberal e libertária. Nem todos os liberais e libertários têm a mesma visão sobre a saúde pública. É um tema que divide opiniões, né? Você vai ter os anarcocapitalistas que vão defender a eliminação completa do Estado. Se você for um anarcocapitalista, você é contra a existência de qualquer tipo de serviço de saúde prestado pelo Estado. Um liberal clássico, não. Ele admite que exista um serviço de saúde em que o Estado tem algum papel, pode ser um papel de gerência direta ou, preferencialmente, como dirão os economistas, por exemplo, da Escola de Chicago, o Milton Friedman, um grande nome que defende essa tese, você pode fazer uma atuação indireta do Estado através do voucher. O Estado oferece às pessoas o recurso diretamente para as pessoas escolherem consumir o serviço de saúde que elas desejarem. Ok, você pode ter diferentes opiniões sobre isso, mas a realidade brasileira hoje, como o nosso Estado funciona, de acordo com o que a nossa Constituição determina, como as nossas instituições operam, nós temos uma saúde estatal, nós temos um serviço de saúde oferecido pelo Estado, tanto do ponto de vista das pessoas terem acesso a ele quanto da própria gerência, é estatal, são hospitais estatais, hospitais públicos. E o SUS é o sistema de saúde que vige no país, que é mantido com os impostos de todos os brasileiros. Nós pagamos por esse serviço e, portanto, em teoria, nós temos o direito a esse serviço.
E quando esse serviço é perturbado pela loucura dos outros, os nossos direitos estão sendo, consequentemente, por tabela, perturbados. E nós não podemos admitir isso. Aí passa a ser o bebê reborn um caso de polícia. Porque se esse pessoal lunático leva essas coisas para serem tratadas na fila, prejudicando as pessoas que estão esperando para serem atendidas, a coisa já ultrapassa a esfera privada, já ultrapassa os domínios do seu soberano lar, já passa a afetar os outros cidadãos. E isso a gente não pode admitir. E como liberal, não há contradição nenhuma em a gente defender que essas pessoas sejam devidamente tratadas como criminosas, que é o que elas estão sendo. Judiciário. Eles também estão usando o judiciário. Como é que tu vê isso? Briga por guarda, por pensão, tirando espaço de crianças da vara da família que realmente estão precisando, por exemplo, serem afastadas de lares negligentes, pais sofrendo com afastamento de filho, tá lutando para conseguir ver os filhos, tá tirando vaga dessas pessoas para discutir guarda compartilhada de bebê reborn. Como é que tu vê isso? O mesmo raciocínio, Camila, são coisas. Você pode ter discussões legais sobre a posse de bens. O bebê reborn não é um bebê, ele é um bem, ele é uma coisa que aquelas pessoas têm. Então, ele deveria estar dentro da discussão de posse de coisas, de domínio de coisas. Não pode estar atrapalhando discussões no campo da família, porque não existe humanidade naquele objeto. Ele é um objeto, nada mais do que isso. Então, o mesmo raciocínio se aplica. Você não pode perturbar o direito das famílias de serem atendidas numa vara de família, numa questão de família, quando você está falando de um objeto que não sequer ele tem vida orgânica. Ele sequer é um animal, ele é inferior a um animal porque ele é só uma coisa. Você não pode fazer uma comparação como essa e ficar perturbando o departamento alheio. Por falar em perturbar o departamento alheio, Lucas, nós também temos aqui separado uma matéria da Alexum. Eu gosto pra caramba dos textos deles, eu acho interessantíssimo. Fundamental. Nossa, eles escrevem muito bem e é muito elucidativo o modo como eles abordam as questões de justiça. Não é um linguajar pesado, não é um juridiquês. É gostoso de ler o material deles. E essa semana eles escreveram sobre o Código do Silêncio, quando o debate ameaça o poder, ou seja, eles falam sobre uma possibilidade aí, sobre uma censura que está se implementando no país e o que pode e que não pode ser falado. Como é que você vê esse texto da Alexo? Inclusive, eles falam da decisão do OAB no Rio de Janeiro de cancelar um seminário sobre o novo Código Civil, depois de terem divulgado e tudo. Como é que você vê, num país que se diz democrático, onde o próprio Supremo diz que salvou essa tal democracia, porém a democracia que é relativa, essa frase é do Lula, inclusive, como você vê até o OAB cancelando seminários? Bom, Camila, primeiro explicar o que é a Alexum. Né? A Alexum é uma associação de liberais, conservadores e libertários brasileiros, do campo, principalmente do direito, e ela está focada na defesa do Estado de Direito. A Alexum é parceira do nosso Instituto Liberal. Hoje ela é integrante do nosso Conselho Consultivo, que reúne organizações liberais junto ao nosso IEL. E nós temos replicado textos publicados pela Alexum. Muitos deles são de autoria do meu querido amigo Leonardo Corrêa, advogado, presidente e fundador da Alexum, e um antigo membro e colunista do Instituto Liberal, uma figura de altíssimo gabarito, que é também o autor desse texto que você está destacando aí na tela, que foi publicado no dia 16 de maio no site do IEL, replicado das publicações da Alexum, em que ele discute esse incidente que aconteceu com a discussão do novo Código Civil. Na verdade, tudo no bojo dessa questão do artigo está a proposta no bojo da discussão de uma reforma abrangentíssima no Código Civil brasileiro, que é um projeto encampado por uma figura que a gente até parou de ouvir recentemente falar a respeito dela, mas, pelo visto, os males que ele representa e representou vão continuar estendendo seus efeitos por muito tempo,
que é o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Você deve se lembrar dele, né, Camila? Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. É um personagem muito querido nosso, né, que fez muito bem ao Brasil nos últimos anos. E ele está propondo essa reforma no Código Civil, o Rodrigo Pacheco. E haveria discussão dessa reforma num seminário, como você bem apontou, isso aí foi vetado. Já conseguiram abrir um novo debate numa outra universidade, se eu não me engano, foi na PUC. Leonardo até termina o artigo celebrando isso. Mas o fato é que existe um esforço por parte dos promotores dessa reforma, que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado e prestar muita atenção. O alerta que o pessoal da Lexon está fazendo, eu faço questão de reverberar. A gente tem que prestar muita atenção a esse assunto do Código Civil, porque a reforma que eles estão propondo é extremamente perigosa. A gente tem que tomar cuidado com isso, a importância do Código Civil. Código Civil que existe desde Napoleão, o famoso Código Civil napoleônico, pós-Revolução Francesa. O que é o Código Civil? Qual é a importância do Código Civil para nós? O Código Civil nada mais é do que um conjunto de normas jurídicas que regulamenta as relações privadas entre pessoas, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica. Nós estamos falando aí de coisas que nós fazemos como cidadãos desde o nascimento, até antes do nascimento, já há questões contempladas no Código Civil, até depois da morte. A gente está falando de vários direitos e deveres dos indivíduos que compõem a sociedade, relacionados ao casamento, relacionados à sucessão, a contratos de empresas, aos pactos estabelecidos entre as empresas. Então, diversas operações fundamentais da vida humana, da nossa vida em sociedade, são regidas pelo nosso Código Civil. Então, é a base do nosso direito civil. Daí a importância fundamental desse texto. A gente não pode descuidar desse texto. E o projeto de lei número 4 de 2025, liderado pelo Rodrigo Pacheco, capitaneado pelo Rodrigo Pacheco, ele altera, prestem atenção aos números, 1.122 artigos dos 2.046 do Código Civil que atualmente está em vigor. O argumento para fazer essas mudanças todas é que nós precisamos adequar o nosso direito civil às transformações sociais. Sempre, nesse caso, é uma proposta que está sendo levada pelo ex-presidente do Senado para discussão, entre aspas, embora estejam tentando diminuir a vitalidade dessa discussão, a abrangência dos setores da sociedade participando da discussão, pelo menos é uma proposta legislativa. A gente costuma ver recentemente no nosso judiciário, na nossa burocracia não eleita, a gente costuma ver muitas vezes decisões sendo tomadas ao arrepio da lei, ao arrepio da vontade popular, com esse argumento de que nós precisamos adequar os nossos textos, as nossas interpretações, às demandas da realidade atual, às transformações do mundo moderno, às ameaças da extrema-direita, e etc, etc, etc. A gente já viu muitos argumentos etéreos nesse sentido, dessa natureza. Mas, nesse caso, pelo menos é no legislativo que eles estão tentando avançar esse projeto. Só que o que o projeto faz? Ele usa uma linguagem que... E até o Leonardo, no artigo dele, ele fala que exalta-se essa linguagem como técnica, né? A linguagem do pedido, a linguagem da proposta, mas que, na verdade, dificulta o debate público e aumenta o escopo de algumas categorias, alguns conceitos subjetivos ao extremo, como, vou dar alguns exemplos para vocês que estão no artigo, função social, solidariedade, dignidade. Ou seja, nós vamos estabelecer como parâmetros para a decisão dos juízes sobre questões civis, de direito civil, amparadas pelo Código Civil, essas ideias abertas. Então, o juiz vai sentar na hora de julgar e vai analisar se o seu alvo, o seu julgado, ele foi digno, se foi exercida a devida solidariedade, se a função social foi cumprida. Esse tipo de linguagem que parece técnica, parece bonita, parece moralizadora, é uma linguagem que esvazia o conteúdo da norma e aumenta a discricionariedade do árbitro.
O juiz passará a ponderar se, na opinião dele, a função social foi assim, assim, assado, se foi solidária a atitude tomada. Enfim, abre-se margem a uma série de vaguezas e aumenta-se demais a subjetividade e, com isso, aumenta-se a margem para o autoritarismo nas decisões do nosso judiciário, que já vem sendo a revelia disso extremamente autoritário, extremamente vago, extremamente subjetivo. No caso, a gente tem visto nos holofotes quando as questões que estão sendo julgadas são questões federais relacionadas à repressão, ao bolsonarismo, não é? A jornalistas que fazem oposição política, suspensão de contas, usa-se esse tipo de vagueza. Mas e se isso acabar formalmente no nosso Código Civil, legitimando deliberações discricionárias, abstratas, vagas demais, nas questões mais ligadas à nossa vida privada, as nossas relações pactuadas entre as pessoas, repito, tanto físicas quanto as pessoas jurídicas, as relações entre os indivíduos quanto as relações entre as empresas. Que perigo isso não representa? Então, evidentemente, não há tempo aqui para a gente fazer um exame, e nem seria talvez eu a pessoa mais competente para isso, a gente fazer um exame meticuloso do conteúdo dessa reforma do Código Civil, mas eu acho que a gente cumpre um dever importante chamando a atenção da sociedade, das pessoas que estão nos assistindo, para o perigo de reformas nesse texto propostas por figuras do calibre extraordinário do nosso Rodrigo Pacheco serem avançadas a toque de caixa, sem que a sociedade se conscientize, as entidades da sociedade civil participem desse debate e enfrentem os perigos que essas modificações podem representar. Por isso, a importância do texto que o Instituto Liberal se orgulha de ter replicado e publicado originalmente pela Lexo. Lucas, a gente um toque para as pessoas, né? Parece que esse Código Civil ele é totalmente contra a formação de família, porque dentro dele também tem a proposta de que, por exemplo, um exemplo, pessoal, eu e o Lucas casamos, e aí eu passo a ajudar... Aí adotamos o bebê reborn. Aí adotamos o bebê reborn e ele vai me dar pensão do bebê reborn. Aí a minha renda ajuda no dia a dia da mãe do Lucas. Aí a gente se separa, eu ainda vou ter que continuar ajudando a minha sogra. E isso sem encontrar na regulamentação da pensão socioafetiva, Lucas. Então, se tu, que nem eu, tenho 3 filhos. Se eu e o Lucas casar, minha filha não, que ela já daqui a pouco está com 18 anos, mas os 2 menores, se eu quiser, eu peço pensão socioafetiva para o Lucas. Eles desestimulam a formação de famílias, assim, não é, Lucas? Claro, o Estado acaba estabelecendo diretrizes que vão influenciando os nossos comportamentos, né? Porque criam-se incentivos. É uma coisa que o Douglas North, por exemplo, o grande economista do neo-institucionalismo, a nova economia institucional, vai dizer que o sucesso das nossas sociedades ele vai depender dos incentivos que as instituições dispõem, que as instituições estabelecem. Quando você tem instituições extrativistas, elas acabam desestimulando o crescimento, a geração de riqueza. E isso é um incentivo que esse ordenamento legal que se propõe vai estabelecer a que as famílias não se formem. Você está influenciando o comportamento das pessoas através do desenho institucional legal, no caso, que você está estabelecendo. Que maravilha, Lucas. Bem-vindo ao Brasil 2025. Não forme família, senão tu fica pobre. Lucas, vamos falar da sua livraria que eu peguei aqui, que está em promoção, né? Esqueci disso, gente. Eu adoro promoção de livraria, porque já deu para perceber que eu tenho um pequeno vício em livros. Então, a livraria do IL, livraria... Oi? Esse é um vício bom. Melhor livro do que balada, do que bebida, do que droga. Pelo menos, né? Estou me alimentando de alguma coisa boa, nutrindo de alguma coisa boa. Pessoal, livraria institutoliberal.com.br estão com descontos muito... Essa livraria está com desconto muito bom, ó, 60%, 53%, uns descontos bem altos. Esse livro, Breve Manual do Conservadorismo, eu tenho ele aqui, de 55 por 35,20, ou seja, está praticamente doado um livro desse, porque ele é excelente, é do Russell Kirk. Então, quem quiser está aqui, livraria institutoliberal.com.br,
está em promoção. Quer indicar algum livro, Lucas, para a gente mostrar em tela? Bom, já que você falou do Russell Kirk, por que você não mostra aquele ali amarelo do Kirk? Esse aqui. Eu tenho esse também. É a Mentalidade Conservadora, é uma grande coleção de biografias analíticas que o Kirk desenvolve sobre grandes autores conservadores e ajuda a compreender a riqueza da tradição conservadora, as suas contradições também, as diversas perspectivas internas a essa tradição, notadamente o conservadorismo anglo-saxônico. Você tem aí também um capítulo específico que aborda exatamente as interações entre liberais e a mentalidade conservadora, um capítulo que fala de Tocqueville, fala de Gladstone. Então, é uma grande recomendação. Claro, é um livro bastante grosso, mas o conteúdo é extremamente rico. Inclusive, Lucas, eu tenho ele aqui e eu já li ele. Tá aqui, ó. Está meio avariado de tanto que eu já li, concordo? Nós temos uma resenha desse livro no site do Instituto Liberal, de minha autoria. Basta procurar lá, digitar na área de busca do site do IEL, digitar a mentalidade conservadora, vocês vão encontrar a minha resenha lá. Que é exatamente o oposto desse outro livro que você indicou antes, né? Que é o Breve Manual, que é um livro curtinho. Então, você tem a versão pocket, vamos dizer assim, né? E a versão mais extensa do pensamento do Russell Kirk aí sendo apresentado sobre conservadorismo ao público brasileiro. Pessoal, compra os dois, começa pelo Breve Manual para fazer um esquenta, e aí depois vocês vão para o do Kirk mesmo, a mentalidade conservadora. Eu já li ele está meio avariado, coitado, porque também ele serve muito de consulta, né, Lucas? Está com dúvida, consulta sobre o pensamento conservador, tudo, tu entra aqui, dá uma consultada. É um livro denso, é um livro que vale muito a pena ter também para consulta, coloca na prateleira, para fazer resenha, ele é muito bom, principalmente de determinados temas, e também quando tu está com dúvida ali num debate, principalmente de rede social, aquela plagiadinha assim, ó, para mostrar que tu tem conhecimento, que tu não é um direitista qualquer, um direitista tabajara, né, Lucas? É uma obra de referência, sem dúvida. Meu amigo, esqueci de te perguntar alguma coisa. Tem alguma coisa que não foi comentada que tu deseja falar? Não. Eu acho que já o recado está dado. Por hoje, vamos ver os desdobramentos internacionais dos últimos incidentes, das últimas declarações do nosso secretário de Estado, Marco Rubio. É uma figura que se notabilizou na sua carreira política pelo interesse na América Latina, até por questões familiares. Ele tem ali origem familiar de imigração, né? Então, vamos ver o que vai sair disso e que reação terão os nossos verdadeiros governantes do Brasil hoje, as verdadeiras autoridades do Brasil hoje, que são os nossos togados. Tô doida para ver a história da lei Magnitsky, não sei falar esse negócio, mas esse negócio aí, Magnitsky, acho que é Magnitsky mesmo. Esse negócio horrível de falar, mas isso vai prejudicar muito Alexandre de Moraes. Então, nós estamos torcendo e pedindo a Deus para que dê certo. Lucas, os arrobas, onde a gente encontra o Instituto Liberal. Bom, o arroba do nosso Instagram, no caso do Instituto Liberal, Instituto _Liberal. Deixa só eu confirmar aqui, peraí. Eu vou colocar em tela. Só estou dando um zoomzinho aqui. É isso mesmo, Instituto _Liberal. Você encontra a nossa página no Instagram. Nós temos também YouTube, naturalmente, do Instituto, onde esses rios também são replicados, que a gente publica lá. Você pode acessar também, naturalmente, o meu Instagram, Lucas Berlanza, e também muita coisa eu replico no meu Instagram, principalmente as minhas próprias publicações. E nós temos também Twitter do Instituto Liberal, a mesma coisa, Instituto Liberal. Você encontra lá todos os nossos conteúdos e, claro, o nosso site oficial, institutoliberal.org.br. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o IEL no Instagram. Eu gosto de seguir no Instagram. O Twitter eu só deixo para arrumar encrenca com os outros e sair. É o famoso posto e sumo. É para isso que eu uso o X. Agora, para me informar, para estar por dentro das coisas, eu prefiro o Instagram, que eu acho uma rede mais, né?
mais palatável, mais fácil de entrar num debate, sem ter que ofender a mãe de alguém, a 10ª geração de alguém. Eu acho mais saudável o Instagram. Então, sigam o Instituto Liberal. Lucas, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo. É um grande prazer e eu que agradeço. Saudações a todos. Pessoal, então é isso. A gente se encontra aqui na TVD News novamente segunda-feira. Fiquem todos com Deus. Tenham um excelente final de semana. Que Deus abençoe a todos e até mais.